Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 13 de novembro. O Angola Fala Só acompanhou-nos durante anos. Foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação de saúde mundial a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Assim, todas as semanas vamos falar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem, enviem as perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para o Angola Saúde em Foco. E já sabe, das 17h30 às 18h transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18h às 18h30 estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salete. A nossa convidada do Angola Saúde em Foco é a doutora Nádia Camate, especialista em Medicina Interna e Emergência Médica. O tema, vamos entrar na Semana Mundial sobre o uso consciente de antibióticos e, portanto, vale a pena abordar os efeitos e as causas da resistência microbiana. Também vamos falar sobre as patologias que são comuns e mais problemáticas em Angola. Doutora Nádia Camate, muito obrigada por ter aceito este convite. Eu lhe agradeço à Voz da América em português, à língua mãe, para comunicar e passar um pouco do que é a minha experiência, a minha vivência diária sobre este tema tão interessante, Mayra. Doutora Nádia, eu vou começar por lhe perguntar já o que é que são antibióticos? Bem, antibióticos e começando pelo início, desculpa a redundância, o nosso tema hoje é resistência dos bichinhos, dos micróbios, aos antibióticos. Portanto, é uma resistência antimicrobiana. Os antibióticos são medicamentos, são as armas que nós temos e que usamos para combater algumas doenças. Estas armas podem ser administradas à pessoa que está doente de forma oral, em comprimidos ou em xaropes. Pode ser administrada aos doentes de forma intramuscular, as famosas injeções na nádega, ou de forma intravenosa, que é uma injeção que se dá diretamente na veia e o antibiótico vai diretamente para a corrente sanguínea, dando o efeito que é matar os micróbios que existem no nosso organismo por diversas razões. Estas armas, muitas das vezes, não são utilizadas como deve de ser. O que é que quer isso dizer? É que os antibióticos são as únicas armas que nós temos para combater infecções, para matar os bichinhos que estão dentro do organismo. Estas drogas devem ser receitadas por pessoal especializado e que entende da matéria. Eu estou-me a referir aos médicos. Só que muitas vezes estes antibióticos, e como estamos no campo da medicina, são às vezes tomados de forma deliberada por utentes ou por pacientes ou por doentes sem recorrer a uma receita médica, sem recorrer a uma consulta. Mas os antibióticos não são exclusivos dos médicos. A agricultura também os usa e a pecuária é idem. E muitas das vezes a resistência aos antibióticos tem que ver também com o facto de nós consumirmos carne que já foi medicada com antibiótico. Consumirmos alimentos vindos da agricultura que também já foram tratados com antibióticos. Se eu tiver uma infecção, eu posso depois criar alguma barreira ou alguma resistência para que esta arma que eu tenho não seja tão eficaz. Porquê? Porque já vou consumindo no decorrer do tempo uma carne que é tratada na agricultura e o meu organismo já reconhece este medicamento. Quando eu tiver uma infecção e for tomá-lo, não faz o efeito desejado
e cria uma resistência. É o tema de hoje, resistência aos antimicrobianos. A doutora já respondeu a uma pergunta que era em que caso é que os antibióticos não são eficazes. Mas antes de lá irmos, dizia que são medicamentos que só devem ser prescritos pelos médicos. Então, para me dizer isso, significa que às vezes, talvez mais do que um médico gostaria, o paciente tem acesso a antibióticos sem ser por via dessa prescrição. Como, doutora? Como é que é possível? As políticas de acesso aos antibióticos variam de país para país. Isso tem a ver com as direções gerais da saúde e com o Ministério que regulam tal consumo. Nós cá em Angola, os antibióticos já foram mais banalizados. Agora, nós formos a uma farmácia, e existem algumas mesmo, que já começa a estar mais regularizado, então o doente não tem um acesso direto ao antibiótico se não tiver uma receita médica. Mas como ainda temos um mercado paralelo, onde é vendido quase tudo sem a devida anuência dos organismos tutelares, como é o caso da Direção-Geral de Saúde e também do Ministério, facilmente esses medicamentos, estas armas, que são os antibióticos, chegam à mão do consumidor. O que quer dizer, se eu tiver uma dor de cabeça e achar que é uma infecção, e porque se a pessoa não está ligada à saúde, não é um profissional de saúde, não sabe algumas definições sui generis do uso dos antibióticos. Então, nós temos utentes a usarem antibióticos como se fossem analgésicos, e temos na consulta alguém que nos chega e diz: olha, doía-me a cabeça e eu estava com febres, então tomei um antibiótico. Mas o antibiótico não é um medicamento para baixar a febre. Para baixar a febre, não estando aqui a dizer o nome dos medicamentos para não incitar a automedicação, mas existe um grupo de fármacos que são os analgésicos, para tirar a dor, os antipiréticos, para tirar a febre, e os anti-inflamatórios, para tirar a inflamação, que não são chamados de antibióticos. Então, as pessoas têm por hábito, quando têm febre, tomam um antibiótico. Mas o antibiótico não é um medicamento indicado para baixar a febre. E aí vão tomando indiscriminadamente estas armas, as únicas que temos para matar as bactérias. E depois o que é que acontece? Bactérias, fungos e outros. O que é que acontece? Quando, de facto, o médico precisar de receitar um antibiótico para matar aquela infecção, já o doente desenvolveu uma resistência a esse antibiótico, porque no passado andou a tomar os antibióticos como se fossem analgésicos, como se fossem antipiréticos ou anti-inflamatórios. Doutora, além da resistência microbiana poder ser criada, causada pelo mau uso dos antibióticos, não é? Como estava a dizer, como analgésicos, qual poderá ser, e também já deu outra razão, que é ingerirmos alimentos que são tratados com antibióticos, portanto há aqui um ponto em que nós quase não conseguimos controlar, porque muitas vezes não sabemos que comida é essa, não é? Que alguns trazem os rótulos a dizer, há frangos, por exemplo, que dizem que não foi tratado com antibiótico, mas nós não podemos confirmar tudo. Portanto, temos a resistência microbiana pode acontecer pela ingestão de alimentos que são tratados com antibióticos, pode acontecer pelo mau uso pessoal de antibióticos. Haverá outras causas? A resistência aos medicamentos, eu costumo dizer que às vezes as bactérias e os fungos, pronto, os bichinhos, se assim podemos dizer, para tentar chegar lá mais rapidamente, eles também são algo inteligentes, eles desenvolvem estruturas às vezes difíceis de combater. O que acontece é que alguns micro-organismos que habitualmente eram tratados com um certo antibiótico, no decorrer dos tempos, eles acabaram por desenvolver estruturas diferentes. Eles mudaram e os antibióticos mantiveram-se iguais. O que quer dizer, se eu usava uma penicilina para tratar uma infecção bacteriana de um certo micro-organismo, agora posso já não conseguir matá-lo.
porque ele próprio mudou a sua forma de combater aos antibióticos, porque eles também são espertos. Dizem, não, estão a construir uma arma para aniquilar a nossa espécie e nós vamos mudar para tentar ser mais resistentes. Isso não tem só a ver com o uso indiscriminado dos antibióticos, mas também o sítio onde nós apanhamos estas infecções. A infecção da comunidade, na maior parte das vezes, é menos resistente aos antibióticos que uma infecção intra-hospitalar, aquela que é apanhada dentro do hospital. É um doente que, por exemplo, foi operado, por exemplo, é um doente com cancro, que teve que fazer, uma doente com cancro, que teve que fazer a reseção da mama, e vai para o hospital, é operada, a cirurgia corre bem, depois há uma infecção da ferida dentro do hospital. Aquele micro-organismo é um micro-organismo que tem muita probabilidade de ser resistente aos antibióticos comuns que matam micro-organismos da mesma família, mas que vivem na comunidade. O sítio onde o micro-organismo vive tem muito também a ver com o tipo de resistência que ele vai manifestar. Portanto, as infecções intra-hospitalares habitualmente são mais resistentes de tratar e mais difíceis, e na maior parte das vezes requerem cursos de antibióticos mais longos. Nós temos, às vezes, infecções que tratamos na comunidade com 7 dias de antibiótico de forma oral, em comprimido ou em xaropes, se for para as crianças, e às vezes o mesmo organismo é multiresistente. Dentro do hospital temos que fazer 14 dias de antibiótico e já não conseguimos fazer oral. Às vezes temos mesmo que fazer antibióticos na veia. Portanto, o sítio onde o micro-organismo reside, na altura em que o utente é infectado, conta muito para a resistência ao antibiótico. Eu não posso deixar de lhe fazer esta pergunta porque para uma paciente como eu, não é? A ideia de que no hospital estarei mais segura, não é? Mas o que acaba de me dizer não é bem assim. O que é que acontece? Porquê que uma bactéria ganha mais poder, se é que eu entendi bem, num ambiente hospitalar e não num ambiente de comunidade? Então vamos lá ver. Dentro do hospital existem infecções cruzadas. Os doentes que vão, se nós tivermos um hospital com uma capacidade instalada de 60 camas, as 60 camas não têm só malária. As 60 camas não têm só feridas infectadas pós-operatórias. Existem infecções cruzadas e existem também antibióticos que tratam infecções lá dentro e fazem com que alguns micro-organismos que saem de um doente que foi tratado, por exemplo, com linezolides ou com uma cefalosporina, esse grupo de medicamentos sai e infecte outro doente, que quando a gente vai usar o mesmo medicamento, esta bactéria já não aceita. Porquê? Porque ela já foi tratada com um. O hospital é o sítio propício para a resistência aos antimicrobianos. Porquê? Porque nós usamos imensos antibióticos. E quando há infecção cruzada entre um doente e outro, o bichinho já sai daqui com as capas todas para não ser aniquilado. E quando a gente tenta usar a mesma droga, pode não resultar. Doutora, além da resistência antimicrobiana, que outras consequências pode ter um paciente que faça um mau uso de antibióticos? Olha, tendo em conta a importância do problema da resistência dos antimicrobianos, é um problema de saúde pública. Ele agrava as economias dos países, porque os antibióticos são medicamentos caros, e ao invés da gente fazer um tratamento para 7 dias, fazemos para 14. Para além das economias dos países, que é tudo global, vamos afunilar um pouco mais o problema para dar resposta à sua questão. O doente que faz antibiótico, os antibióticos, principalmente aqueles que são ingeridos portanto, são feitos de forma oral, que são ingeridos, eles têm uma passagem pelo fígado. E existe uma enzima que os catalisa, que é chamada de citocromo P450. Esta enzima existe no fígado e está como que a enzima das boas-vindas. Quando chega um antibiótico no organismo, passa pelo fígado, que a gente em medicina diz que é o efeito de primeira passagem, ela dá as boas-vindas. Mas ela dá as boas-vindas no primeiro dia e no segundo, depois cansa-se.
cansa-se e acaba por pedir ajuda a outras enzimas, que são enzimas que quando estão prejudicadas, o nosso fígado fica doente, pode ficar inflamado e haver uma hepatite tóxica transitória, que é própria do excesso de medicamentos, quando a enzima citocromo P450 já está cansada, no efeito de... Portanto, as hepatites tóxicas são uma das principais causas do excesso de antibióticos ou do seu uso prolongado. A quimioterapia para as doenças oncológicas não deixa de ser antibióticos fortes, apesar que alguns círculos de quimioterapia juntam, para além dos antibióticos, anti-inflamatórios, que são os corticoides, mas isso é outro tema, vamos falar noutra altura. Não deixa de ser uma ingestão, uma injeção de vários antibióticos muito fortes, com efeitos muito tóxicos para o fígado. E há doentes que depois da quimioterapia podem reduzir significativamente as células de defesa ou as células que produzem células sanguíneas novas que existem na nossa medula óssea. Por isso é que as pessoas que fazem quimioterapia, volta e meia, têm que fazer análises para ver se não estão anémicas ou se os nossos glóbulos brancos não baixaram. Outra consequência, baixa produção de células de defesa, glóbulos brancos. Já tínhamos as hepatites, que é o fígado inchado porque está cansado de metabolizar os medicamentos. Alguns medicamentos não têm o efeito de primeira passagem no fígado, mas têm que escolher algum órgão para fazer isso. E escolhem um rim. Alguns medicamentos não são hepatotóxicos, quer dizer que não causam toxicidade ao fígado, mas são nefrotóxicos, causam toxicidade ao rim. Por isso, alguns medicamentos, principalmente aqueles que são do grupo dos aminoglicosídeos, eu refiro-me à gentamicina, são fármacos que a função renal e alguns outros antibióticos, a função renal tem que ser muito bem controlada. Alguns fármacos, inclusivamente, são dados numa dose para um doente que tem uma função renal ótima, e se a sua função renal começar a decrescer ou a decair, deve ser adaptada essa dose à função renal do doente. Eu refiro-me, por exemplo, à vancomicina, que é um fármaco muito usado para infecções resistentes, principalmente infecções hospitalares, que é aquelas que falamos há pouco tempo, e isso deu o medicamento no doente, na próxima toma temos que levar o sanguezinho a correr ao laboratório, ver como é que está o doseamento do fármaco, e se estiver muito alto temos que reduzir a dose, porque pode lesar o rim. Portanto, os antibióticos são muito bons, porque ajudam-nos a combater infecções, mas da mesma forma que ela chega ao organismo e mata os bichinhos maus, também pode agravar ou matar células boas. Doutora, assim, para nós que entendemos muito pouco disso, mas que à primeira dor de cabeça ou infecção assumimos o antibiótico, qual é mais ou menos, claro que depende da patologia, mas qual é mais ou menos o tempo em que se deve tomar um antibiótico? E eu digo fora do hospital, quando não se está fora do hospital. Quando eu vou ao médico, estou doente e passa-me um antibiótico, qual deve ser mais ou menos a duração dessa toma? Habitualmente as infecções, quando são infecções menos graves, em que só precisamos de recorrer a um antibiótico, habitualmente a toma, dependendo do que são 7 dias para algumas infecções bacterianas. Algumas infecções fúngicas pode ir até 14 dias. Existem antibióticos que também são tópicos, que por acaso fugiu, eu falei dos orais, dos intramusculares, dos intravenosos, mas existem antibióticos tópicos, que são em cremes, em pomadas, que são aplicadas diretamente no local da infecção. E alguns podem demorar menos tempo. Portanto, o tempo depende do tipo de antibiótico, do tipo de infecção e do lugar onde a infecção está.
Se for uma infecção do dente, toma-se de uma forma diferente. Se for uma infecção, por exemplo, vaginal, que é tratada topicamente com um creme, é de outra forma. Se for com óvulos, há óvulos de antibióticos que é dose única, não são 14 dias. A mulher acaba por fazer apenas um óvulo e está curada. Portanto, pode ir de a muitos dias, dependendo do tipo de infecção, do tipo de antibiótico e do local da infecção. Doutora, há uma recomendação que todo médico dá, as mães experientes também, mas que eu gostava que em mais ou menos 3 minutos explicasse porquê que isso tem que ser assim. Antibiótico não se deve de modo algum misturar com bebidas alcoólicas. Porquê? Bebidas alcoólicas e também não sei se já ouviu falar do leite. Não. Não tomamos com leite. Não. Acaba por ter alguma base científica de facto. O que acontece é que o álcool acelera o metabolismo do organismo. Algumas pessoas, depois do primeiro cálice de vinho, sentem calor, né? O nosso sistema nervoso autónomo começa a funcionar. Nós ficamos mais desinibidos, mas é aqui por fora. Lá por dentro é igual. O nosso intestino funciona mais rápido, o nosso rim funciona mais rápido, depois da primeira cerveja querem ir logo para a casa de banho porque têm vontade de urinar, porque o álcool é também um diurético. Imagina que eu quero que o tempo de meia-vida do meu fármaco, que é o pico de efeito desejado, ótimo do meu medicamento, entra para o organismo e eu quero que daqui a 20 minutos comece a fazer o seu efeito. No platô, né? Uma curva que sobe. E depois de mais algumas horas ele começa a descer o seu efeito até ser eliminado pela urina, ou pelo rim, ou metabolizado pelo fígado. Depois de 8 horas, quando ele começa a parar o seu efeito, está na altura da próxima toma. Se eu beber álcool, tudo isso fica alterado. O que eu queria que se processasse em 8 horas de efeito, vai se processar em 10 minutos. O fármaco não vai ter o efeito desejado que eu quero. Não vai ficar 8 horas no organismo a fazer o seu efeito de aniquilar com o organismo, o micro-organismo que eu quero matar. O mesmo passa com o leite. O leite, além de ser um álcool, não é só isso. O leite acelera o metabolismo. Há muitas pessoas que ao beberem leite têm diarreia, né? Vão logo, o intestino começa logo a funcionar. Se eu tiver um fármaco lá dentro, que eu quero que fique lá 8 horas a matar tudo que é bichinho, eu tomo com leite e ele sai logo. É como se não tivesse feito uma toma. Se eu quero que esse medicamento não seja eliminado antes de 8 horas, eu bebo uma cerveja e logo a seguir vou à casa de banho, porque o álcool é diurético, automaticamente eu estou a fazer com que eu encurte o tempo de meia-vida de fármaco. É só por isso. Fantástico. Sempre me disseram o álcool corta o efeito do medicamento, o leite eu não sabia, de facto, e agora entendo a questão do metabolismo e tenho quase a certeza que muitos internautas também ficaram com Desculpe interromper, Mayra, mas o problema do álcool não é propriamente cortar o efeito. De facto, secundariamente, ele acaba por cortá-lo. Mas é que, como acelera o metabolismo, acaba por não ter efeito desejado. Se eu quero que o meu doente faça 7 dias de antibiótico e fique curado, ao fim de 7 dias, se ele andou a tomar álcool durante todos os dias, eu não tenho o efeito desejado, não tenho a abolição completa da infecção. Vamos a uma reportagem a partir de Benguela com João Marcos, é sobre o uso dos antibióticos. Por algum motivo, vários farmacêuticos não vendem os antibióticos a doentes sem prescrição médica. Sim, já. Muitas vezes. Aconselhei ao doente para poder ir ao médico, porque tem sempre aqueles doentes que dizem que não, esqueci a receita, mas preciso de uma amoxicilina, um Bactrim, e são medicamentos antibióticos que é necessário uma receita médica. Então, eu aconselho melhor é de buscar a receita para não comprar aquilo que
Alguns aceitam, mas outros têm sempre aquela teimosia. Não, atende-me só. Olha, os medicamentos têm contraindicações. Vamos supor, tomar aquilo que não vai em encontro com a doença que tu tens. Então, em vez de curar, pode piorar. O Laboratório de Microbiologia Clínica do Hospital Geral de Benguela, que faz diagnósticos a doenças causadas por bactérias, abriu as portas à Voz da América. Nesta unidade, que chega a assistir uma média de 100 pacientes por mês, soubemos que o mau uso dos antibióticos e a automedicação são realidades que alimentam a resistência antimicrobiana. Há uns antibióticos que se dão de 12 em 12 horas, há uns que dão 8 em 8 horas. Esta regra não pode ser quebrada, porque os antibióticos, os micro-organismos, principalmente as bactérias têm um sistema de autodefesa. E se nós não demos, suponhamos que é um antibiótico que nós damos de 8 a 8 horas. Quando ele toma um antibiótico, esse antibiótico tem a doação no sangue durante 8 horas. E se ele não tomou depois de 8 horas, toma depois de 9, 10, vai haver um tempo que no sangue não tem antibiótico. E a bactéria que está aí, que nós estamos a ajudar para desaparecer, ele vai se multiplicar mais e vai fazer o quê? Vai estudar o mecanismo do antibiótico. E esse antibiótico, se começarmos a tomar de novo, ele já não vai dar resultados. E para lá das consequências clínicas, estão sempre à espreita os reflexos econômicos para os governos e para os próprios cidadãos. Uma pessoa vem no hospital, fica muito tempo no hospital. Se nós usamos os antibióticos, muitas vezes os antibióticos da primeira linha aumentam acentuadamente os custos de saúde, que constitui um problema particularmente relevante considerando os recursos finitos, não é? Que sustentam o sistema de saúde. Se nós darmos antibióticos e forem bem utilizados, nós já não vamos ter os problemas que temos depois de mudar de antibiótico. Quer dizer, é o uso adequado, tanto para o pessoal médico que faz a sua prescrição, com aquele da enfermagem que vão dar ao doente. Quer dizer, desta forma, e porque o momento é de aperto financeiro em Angola, resta apenas... Quando tem problemas, dirige-se ao médico. Ele é que está autorizado a prescrever. De Benguela, João Marcos para a Voz da América. Obrigada ao João Marcos. Estamos aqui no ar com a doutora Nádia Camate. Ela é especialista em medicina interna e emergência médica e está a dar-nos uma aula sobre o uso dos antibióticos e a resistência antimicrobiana. Doutora, qual é o perigo das bactérias resistentes a antibióticos? O perigo é precisamente o que nós não queremos, né? É que a infecção se propague, que o doente não fique melhor e o desfecho mais temível é que esta infecção leve a óbito. Os cientistas da área da farmácia e nós, os médicos da linha da frente, acabamos sempre por agradecer todo este processo, desde a concepção do medicamento até a sua aprovação para o uso em humanos. Tem estudado todos os anos, isso é um contínuo em termos de investigação, mais antibióticos que matem mais bactérias resistentes. Começamos muito cedo com as penicilinas, já lá vai o tempo das penicilinas dolorosas, e começamos a aperfeiçoar até as cefalosporinas, e vamos todos os anos, os cientistas brindam-nos com fármacos mais potentes. Mas depois, para esses fármacos mais potentes, eu lembro-me que ainda estava na faculdade, na altura que surgiu a vancomicina, e todo mundo ficou muito contente. O meu professor de farmacologia quase que deu uma festa: olha, existe um fármaco, agora vai matar isso tudo. E quando eu estava a fazer a minha especialidade, nós tivemos casos de infecções bacterianas vancomicino-resistentes. E eu disse: o meu professor de farmacologia devia cá estar. Portanto, todos os anos
os micro-organismos reinventam-se. Nós estamos atrás para tentar fazer face a essa demanda tão acelerada do que é a resistência aos antibióticos. Não é uma luta fácil, mas se o utente não contribuir de forma a um uso racional dos antibióticos, mais difícil, Mayra, será contrapor os micro-organismos completamente. Doutor, eu sou obrigada a demonstrar aqui alguma da minha ignorância. O que é a vancomicina? A vancomicina é um antibiótico muito forte, é de uso intra-hospitalar, existem muitas apresentações, existem comprimidos, existe de forma líquida, que é para dar na veia. Esse fármaco não é dado intramuscular, não existe apresentação intramuscular, porque ele pode causar alguns malefícios à pele onde é administrada. Pode causar necrose, o tecido fica podre, né? Desvitalizado, e às vezes mesmo temos que ir ao bloco para tirar metade de tecido se esse fármaco for utilizado no músculo. É um fármaco muito potente, que é muito bom a tratar infecções intra-hospitalares, é também dado da forma oral para um tipo de infecções, principalmente para doentes imunocomprometidos, que têm a sua imunidade muito baixinha. Ele é dado de forma oral, mas intra-hospitalar habitualmente é de forma intravenosa, dentro da veia, e é muito eficaz, ou foi muito eficaz, mas agora nós já temos micro-organismos que são resistentes a esse antibiótico tão potente que é a vancomicina, infelizmente. É seguro dizer que as resistências transmitem-se entre os diferentes tipos de bactérias? A resistência não é propriamente transmissível. O que acontece é como se fosse um apurar de capas. Os micro-organismos são como uma cebola. Eles têm um núcleozinho lá dentro e depois têm uma capazinha. Esta capa é que difere algumas bactérias de serem grãs negativas, grãs positivas, porque ácido ou álcool resistentes, portanto, é uma capazinha como se fosse uma cebola, que quando a gente coloca no microscópio com um corante, algumas capas coram e outras não. Por que é que nós subdividimos assim? Porque com essa subdivisão é muito mais fácil tratar, porque há antibióticos que só tratam gram-positivos, bactérias, há uns que só tratam fungos, há outros que só tratam bactérias gram-negativas. Portanto, esta subdivisão é também uma facilidade que tem a ciência para depois dividir os antibióticos. A gram-positiva não transmite a sua resistência antimicrobiana a um fungo, não. Eles aperfeiçoam a sua capa, fazendo com que um antibiótico que anteriormente o matava já não consegue. É um aperfeiçoamento da sua estrutura externa e que fica quase que impenetrável. O antibiótico não consegue penetrar na bactéria para a matar. Então, ela aperfeiçoa a sua forma, a sua estrutura. Não é transmissível de bactéria para bactéria. É comum ter um paciente que desenvolva várias resistências a vários antibióticos? É muito comum. Principalmente porquê? Porque os antibióticos imunocomprometem os doentes. Não sei se aqui falámos que uma das consequências era baixar as nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos, e também aumentar a resistência. Um doente que é ingressado em ambiente de cuidados intensivos faz um estilo de antibiótico. Se ele depois desenvolve uma infecção intra-hospitalar dentro dos cuidados intensivos, que habitualmente são infecções ligadas aos ventiladores, que é mesmo um tipo de subdivisão de infecção dentro das infecções hospitalares, são uma das infecções mais graves, porque pode ser uma bactéria que está dentro do sistema que oferece oxigênio ao doente, aquilo vai diretamente lá mesmo para o pulmão. E é às vezes muito mais complicado de tratar, porque está dentro do circuito do respirador, portanto do ventilador. O que acontece é que essa bactéria é muito resistente, depois tratamos com um certo antibiótico. Respondendo à sua questão, se é possível depois fazer várias resistências, o que acontece é, este doente é tratado com um antibiótico, cura,
esta sua infecção respiratória associada ao ventilador. Depois, no dia que já estamos para estubar o doente, para dar alta para a enfermaria, o doente começa outra vez a fazer febres. E depois vamos ver que tem uma outra infecção que não tem nada a ver com o bichinho que causou a infecção anterior. Então temos que ir àquela subdivisão, uma gram positiva, uma gram negativa, qual é o que mata, qual é que não, pode ser do respirador, pode ser dos catéteres que estão na pele, pode ser um estafilococo aureus, por exemplo. Então nós mudamos o antibiótico e fazemos outro. E ele já está a acumular a informação de que já teve mais do que 3 ou 4 antibióticos. Chega uma altura que esse doente pode até inclusivamente começar a fazer febre dos antibióticos. Tem baixa de imunidade, não consegue fazer o controle termostático do organismo, começa a fazer febres, mas não por uma infecção, por ter baixa de imunidade. Às vezes o que acontece é que esses doentes se lhes retira o antibiótico e dá-se outro tipo de fármacos anti-inflamatórios, esperar um dia para ver se depois, isso fazia-se muito anteriormente, hoje já não se faz tanto, mas às vezes tiram-se os antibióticos porque ele desenvolve multiresistências. E há bactérias que são assim, não é só o doente, há bactérias que são multiresistentes, são resistentes à vancomicina, são resistentes àquilo, são resistentes a vários fármacos e o médico às vezes fica sem armas. Doutora, falando em médicos e sem armas, vamos até Malange, onde médicos estão a sofrer de estigma em relação à Covid-19 depois de terem contraído a doença. Círculos da população na província angolana de Malange estão a discriminar e estigmatizar os infectados pela Covid-19, coincidência os profissionais da saúde. Entre as 202 pessoas contaminadas pela pandemia, 30% são médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e pessoal de apoio hospitalar. O médico Anastácio de Barro, nome fictício, contagiado por um paciente no Hospital Regional de Malange, que apresentou inicialmente um quadro de malária, diz viver com o pesadelo pelo comportamento dos vizinhos e de outras pessoas. Assim que a gente vai para fora em função do resultado já negativo do controle da Covid, somos discriminados. Somos chamados de que Covid está a vir, olha, o Covid está a vir. E às noites, lá por volta das 23, 1h, atiram pedras por cima do teto da casa. E o mais triste ocorreu na noite do dia 6 para o dia 7. Tornaram a tirar pedras por cima do teto. E logo pela manhã, assim que nós acordamos, encontramos o portão todo borrado de fezes humanas, da ponta a outra. Os malanginos, principalmente profissionais do setor da saúde e docente universitário, apelam para o cumprimento das medidas de biossegurança, ao contrário de culparem aqueles que salvam vidas e adoecem em serviço. A população malangina tem agido de uma maneira precipitada, alegando que isto seja apenas uma política ou mitologia e que os profissionais de saúde estejam envolvidos. Eles estão ali para salvaguardar a vida dos cidadãos, a vida dos nossos patriotas, então vamos ser solidários com essa população. Somos todos técnicos, Covid não escolhe profissão, Covid não escolhe cor, Covid não escolhe extrato social. Hoje o técnico de saúde está doente, amanhã é o paciente, afinal de contas, são mesmo os pacientes quem tem sido o grande vector para a contaminação dos técnicos. Se continuarmos com este comportamento de estigma, este comportamento de preconceito, tem a ver muito com esta discriminação social, vai influenciar com que as pessoas não tenham a coragem de poder então fazerem aqueles testes de forma individual, porque ele já terá em mente. Se porventura eu for testado positivo e os meus vizinhos se aperceberem, serei uma próxima vítima. A porta-voz da Comissão Provincial Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19 na região, Yolanda Mote, disse que a discriminação estende-se a todos os profissionais da saúde. Os profissionais de saúde estão a ser muito estigmatizados nas localidades, porque basta ouvir que você trabalha na saúde, ou principalmente no hospital, já estamos a sofrer estigma. Malange e Luquembo são os 2 municípios desta circunscrição com casos positivos do novo coronavírus. Isaías Torres Malange para a Voz da América.
Esta foi a nossa reportagem a partir de Malange, do Isaías Soares. Doutora Nádia, este estigma aos doentes com Covid-19, como é que pode ser ultrapassado? A partida, tudo o que é novo e que não sabemos de onde vem e para onde nos vai levar, acaba por incutir nas pessoas uma certa fobia, um certo medo. Em psicologia, os medos e as fobias são tratadas com conversa. Com relação aos micro-organismos é muito mais difícil, porque acaba por ser um inimigo desconhecido e que a primeira informação que nos foi chegada, e se nós recuarmos um bocadinho na história das patologias, podemos falar do HIV. HIV era igual à morte. As pessoas eram estigmatizadas não pela doença que podiam transmitir, mas porque a gente olhava para aquela pessoa e dizia, vai morrer. E a morte é sempre envolta em muito medo, em muitos receios. E em África a morte é quase como um estilo de vida. As pessoas encaram o luto, a morte e este medo do infinito de uma forma diferente, como é na Europa ou na América. Então, os profissionais de saúde já estavam provavelmente à espera que isso fosse acontecer, mas não só dos utentes, dos vizinhos. Se sabem que o vizinho é médico, ou que o vizinho é enfermeiro, ou um profissional de saúde, ou é um couveiro que costuma lidar com corpos com Covid-19, vai sofrer um estigma dos vizinhos, da família que vive com ele. Às vezes é muito comum acontecer, porque o vírus, a informação primeira que foi passada é que Covid-19 era igual à morte. E as pessoas têm medo de morrer. Então o estigma começa aí. O que é que precisa de ser trabalhado? É explicar às pessoas que Covid não é igual à morte. E se for igual à morte, nós vamos chorar o nosso ente querido e vamos fazer de tudo para que esta morte não se multiplique, para que não se repita. Então as pessoas têm que estar preocupadas em evitar que a morte aconteça, do que estigmatizar aquelas pessoas únicas que estão aí para tratar. Estão aí para tratar. E elas acabaram por ser infectadas no decurso do seu trabalho, da sua profissão. Elas não foram infectadas porque quiseram ser infectadas. Estavam aí para salvar uma vida. Essa vida tinha Covid-19 e ele foi infectado. Deve ser tratado com carinho e não ser estigmatizado. Doutor, eu aproveito para falarmos então desta infecção também, da Covid-19. Não estivemos a falar da resistência antimicrobiana, queremos também falar do que são as patologias comuns em Angola e neste momento estamos todos muito focados na Covid-19. Como é que está a ver esta resposta à Covid-19? Bem, eu costumo dizer, e porque já me fizeram essa questão, ou já me colocaram essa questão várias vezes, a Covid-19 ninguém está nem esteve preparado para lidar com a infecção, com os estragos que o vírus faz. Os governos estão a fazer o possível e o impossível, acreditem, estão a fazer o possível e o impossível para que a infecção não se propague, mas o vírus é altamente letal, é muito rápido na sua forma de infecção e não se vê. O inimigo que não se vê, nós não conseguimos lutar, e com as armas que temos, nós conseguimos fazer alguma coisa, mas a consciência de não fazer está também nas pessoas. Quando assim acontece, os governos só lutam com o que têm, fazem as legislações, oferecem o que podem, tudo o resto está na mão das populações. Eu acho que a pergunta seria como é que as populações estão a lidar com a Covid-19. Algumas pessoas ainda, numa altura destas, não levam a sério a Covid-19. Não levam a sério. Porque nós andamos pela rua e ainda vimos pessoas sem máscara, quando sabemos que a máscara é a principal barreira no combate à infecção pela Covid-19. São pessoas que sabem que estão infectadas, que estão em quarentena domiciliar e saem para compras, saem para ajuntamentos, saem para festas. E as pessoas acham que a Covid-19 tem cara. Se eu sou convidada para ir a um aniversário de uma irmã, eu vou. Porque dizem, não, é só da minha irmã, só vamos estar lá nós. Mas o só vamos estar lá nós, pode haver alguém infectado
pela Covid-19. Então, essa batalha é de todos. Não há culpados, infelizmente. Esse vírus foi-nos entregue de bandeja de oferta. Ninguém conseguiu negar que não quero e que não posso. Estamos a fazer o que podemos. Eu acho que todos podemos fazer um pouco, porque muitos poucos fazem muito. É verdade, doutora, e a questão do uso da máscara é mundial, e aqui mesmo nos Estados Unidos há esta luta, entre aspas, de convencer as pessoas a usarem a máscara, que é de facto o primeiro passo. E se eu puder acrescentar uma achega, a máscara tem que cobrir o nariz e não simplesmente a boca, que é algo que também se vê muito. As pessoas pensam que basta cobrir a boca e que está feito. Mas sim, continuando agora a falar das doenças mais comuns, no seu dia-a-dia, a doutora faz bancos, quais são as doenças mais problemáticas? Sabe agora que com a Covid-19 algumas doenças começam a ser negligenciadas. Primeiro que as pessoas têm medo de acorrer aos hospitais, porque têm medo de ser infectadas, então acabam por guardar, entre aspas, um bocadinho as patologias. As patologias que não necessitam de antibiótico, vou começar por essas, são as doenças crónicas não transmissíveis. São aquelas que não precisamos de um bichinho para transmitir a outra pessoa. Eu estou a falar da hipertensão arterial, da diabetes mellitus, do próprio síndrome metabólico, a obesidade, a dislipidemia. São doenças crónicas não transmissíveis e que são muito comuns na urgência, principalmente em jovens. Há muito jovem hipertenso, há muito jovem fora do que é peso normal e há muito jovem diabético. Essas são as não infecciosas. Dentro das doenças infecciosas que precisam de um agente para transmitir, a malária ainda continua a ser a doença que mais mata em Angola. A par do uso de máscaras, nós temos uma máscara que cobre a cama toda, que se chama mosquiteiro, e continua a ser negligenciado pelas comunidades. Então nós temos pessoas que chegam graves aos hospitais e às urgências com síndromes febris e que são malárias com altas parasitémias, já com disfunção do órgão-alvo, e que às vezes não há forma de mandar este doente para casa e fazer a sua medicação de ambulatório no conforto do lar. Temos que ingressar, às vezes, esses doentes em ambiente de cuidados intensivos. A malária continua a ser. As infecções do trato urinário também são muito comuns, não só em crianças, como também em mulheres, principalmente jovens. As doenças infecciosas, nós temos os resfriados comuns. Na época, no período que estamos a sair, que estava um pouquinho mais frio, nós tínhamos muitos doentes, principalmente crianças, com síndromes respiratórios agudos. Mas agora começamos a entrar para o verão, começamos a ter uma troca. Nas crianças, ao invés dos síndromes respiratórios agudos, começamos a ter as doenças diarreicas agudas. Vem o calor, vem a mosca, vem as águas paradas, vem as chuvas, e tudo começa a multiplicar para esse tipo de patologias que têm a ver com saneamento básico. Doutora, é uma lista longa. Daquelas coisas, das doenças não infecciosas que me falou, algo me chamou muito a atenção, que é jovens com hipertensão, e acredito que disse também diabetes, mas especialmente a hipertensão. Como é que os jovens têm hipertensão? Sempre assumimos isso como uma condição já de alguém com mais idade, com mais problemas na vida, não é? Com mais responsabilidades, enfim. Há um estudo que saiu aqui há tempos não, já tem alguns anos, que fala da resistência vascular periférica. É como se a nossa artéria de pessoas de raça negra fosse relativamente mais elástica e mais resistente com relação a pessoas de raça caucasiana. Então, como nós vivemos nos trópicos, nós temos muito calor, desidratamos com mais facilidade, e quando o corpo desidrata, nós retemos sódio, que é sal. Então, resistência vascular periférica aumentada,
mais o excesso de sódio e uma pitadinha do que é vida sedentária, com obesidade, com engarrafamento, com stress do que é a vida, principalmente em Luanda, faz com que esta bombinha se chame o resultado hipertensão arterial. A hipertensão arterial em jovens é mais frequente em indivíduos de raça negra. Infelizmente, a hipertensão em negros deve ser tratada como uma doença maligna, o que quer dizer que não é feito só um fármaco. Se eu for caucasiano e for jovem e ter uma hipertensão essencial, eu posso só ser tratado com um fármaco. Os negros, não, por terem mais resistência vascular periférica, quer dizer artéria mais grossa e mais elástica, precisamos de mais de um fármaco. A polidose ou a multidroga também faz com que os jovens, pela vida agitada que têm, pela idade, pela irresponsabilidade da própria juventude, não cumpram a medicação e haja incumprimento terapêutico. O incumprimento terapêutico é um problema de saúde pública. Há incumprimento terapêutico em todas as camadas, mas nos jovens, pela vida corrida, muito mais é. Portanto, imagina um jovem na flor da idade, hipertenso, que eu digo que a partir de hoje, para toda a vida, tem que fazer mais do que um comprimido diariamente. Um de manhã, um à noite. Ele toma um de manhã, amanhã vai para os copos, depois esquece. E às vezes nós temos doentes insuficientes renais, jovens, a fazerem diálise, que a principal causa é a hipertensão mal controlada ou não diagnosticada. Por isso, os jovens devem, pelo menos uma vez ao ano, ir ao médico e todos os meses ir à farmácia, medir a sua pressão arterial, porque é muito comum hipertensão arterial em jovens negros. E se o jovem fica hipertenso durante não sei quantos anos e não sabe o que é, pode só um dia assustar, está insuficiente renal, está em hemodiálise, porque nunca ninguém lhe disse que é hipertenso. Doutora, e nós fechamos com um tema para um próximo programa, para uma próxima conversa, hipertensão arterial em jovens, que eu tenho a certeza que muitos de nós estamos a ignorar grandemente essa condição patológica que sempre vimos como das nossas mães e avós e pessoas que têm muitos problemas para pensar e não uma camada mais jovem e, como disse, que está a viver outras vidas e tal, e não pensa muito no assunto. Foi uma conversa bastante esclarecedora. Muito obrigada pela sua participação. Eu espero que os nossos ouvintes e internautas tenham sentido o mesmo e estejam à vontade para enviar questões para programas futuros. Doutora Nádia Camato foi a nossa convidada deste Angola Saúde em Foco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Mantenham a distância social, usem a máscara, se colocarem ou tocarem em superfícies, por favor, água e sabão sempre.